Você já tentou de tudo para controlar seus sintomas da doença autoimune? Já mudou a alimentação? Já pesquisou dietas aleatórias na internet? Até já procurou nutricionista? Investiu em suplementos caros? Já fez vários tipos de dieta diferentes? Já excluiu glúten? Excluiu proteína do leite? Mas a sua doença autoimune não está melhorando como você gostaria. Cada dia que passa, você está aumentando mais e mais a dose da medicação e nenhum resultado. Olá, eu sou Marijara Vilas Boas, nutricionista integrativa funcional, especialista em autoimunidade feminina. E como mulher autoimune, eu trago aqui no canal todas as semanas relatos da minha própria experiência junto aos resultados positivos das minhas pacientes, para que você, que é mulher autoimune, possa entender a importância da nutrição, a importância da mudança dos hábitos, a mudança do estilo de vida, para que você regule novamente o seu sistema imune e ele pare de te atacar, causando tanto problema. E hoje a gente vai falar sobre uma estratégia que, para mim, é a mais importante no tratamento, tanto que no meu protocolo, o programa Autoimune Mulher, eu inicio por essa etapa, para você ver o quanto essa etapa é importante. Cumprir essa etapa no início do tratamento nutricional é determinante para que as outras etapas funcionem como a gente espera. Inclusive, se você não conhece ainda o PAN, o Programa Autoimune Mulher, aqui na descrição do vídeo abaixo tem um link para você ir para uma página e entender cada detalhe do que eu vou te entregar para te ajudar a se livrar desses sintomas, desse mal-estar que você tem hoje, da fadiga, da lesão de pele, através da nutrição. É todo um tratamento profundo que vai na causa. Toca aqui no link da descrição, conheça o PAN e qualquer dúvida é só você me chamar também pelo link que está aqui na descrição para o WhatsApp. Eu vou fazer questão de te explicar tudo direitinho para que você entenda que o tratamento da doença autoimune vai muito além do uso da medicação que você está fazendo hoje. Mas vamos lá ao nosso assunto. Essa etapa inicial que eu quero te mostrar hoje, que faz parte do primeiro passo do meu tratamento e que, na verdade, deve ser o primeiro passo de todo o tratamento de doenças como a doença autoimune, que vai trazer bons resultados. Essa etapa é a limpeza intestinal. Mas como assim limpeza intestinal, Mari? Meu intestino não está sujo. Como é que eu posso te explicar o que é o intestino sujo? A gente sabe que o intestino ele tem como função básica formar as fezes e eliminar. E quando a gente aprofunda mais no entendimento da doença autoimune, a gente entende que o intestino ele é um órgão imunológico. É um órgão que está no centro de todo o equilíbrio imunológico do nosso corpo. Não é à toa que existe eixo intestino-cérebro, intestino-fígado, intestino-pele. Então, o intestino é o centro de tudo. Não adianta você começar o tratamento da sua doença autoimune suplementando, usando os suplementos mais caros, fazendo um monte de exclusões que muitas vezes nem são necessárias, achando que você vai conseguir tratar a doença autoimune assim. Esse primeiro passo, que é o tratamento do intestino, que é a limpeza intestinal, e quando eu falo limpeza, é limpeza mesmo, literalmente. A gente acumula fezes no dia a dia, no intestino, principalmente aquelas mulheres que não têm um intestino que funciona de forma reguladinha. Eu vou colocar aqui a imagem de uma escala que te mostra os tipos de fezes. São 7 tipos. É muito importante que você identifique o seu tipo de fezes por essa imagem para você saber se o seu intestino está funcionando bem ou não. E uma coisa importante, intestino que funciona bem não é simplesmente ele produzir fezes normais, que não são fezes nem diarreicas, nem fezes ressecadas. Não é tão simples assim. O intestino reflete a nossa saúde. Então, o intestino que funciona diariamente, com a eliminação de quantidade de fezes suficiente, proporcional ao volume de alimento que você come todos os dias, já é um sinal positivo de que o seu intestino está saudável. Mas não é só isso. Quando a gente fala de saúde intestinal, de limpeza de intestino, tem que lembrar também para outras características dessas fezes. É importante que você observe o tipo de fezes que você elimina, se existe, por exemplo, pedaço de alimentos, se tem presença de sangue, se são fezes que têm muco ou que têm alguma coloração estranha, porque as fezes refletem o funcionamento do seu organismo e refletem a sua saúde. Mas o que é que isso tem a ver com doença autoimune? Como eu estava falando no início, o intestino é o órgão central na nossa imunidade, na nossa saúde como um todo. E por ser um órgão importante na imunidade, quem tem doença autoimune precisa ter um cuidado mais especial ainda com esse intestino. Além de ter um funcionamento regular, com aspecto de fezes adequado,
Sem essas alterações que eu acabei de citar, a parte interna do intestino, que é aquela parede em que as fezes têm contato, precisa ter uma mucosa saudável, uma mucosa que não está permeável, ela precisa estar íntegra, saudável, sem nenhuma lesão. Isso também é um reflexo direto da saúde intestinal. E onde é que entra a limpeza do intestino aí? Pelo fato dessa mucosa interna do intestino ser um tecido muito fino, muito sensível e muito fácil de lesionar, quando a gente come excesso de alimentos industrializados, excesso de corantes alimentares, alimentos que nos causam alergia que a gente não sabe, principalmente as proteínas, proteína de leite, proteína de clara de ovo, de castanhas, são as proteínas que causam mais alergia. E essas proteínas, quando a gente tem sensibilidade, elas lesionam essa parede interna do intestino. Então imagine um intestino lesionado em uma pessoa que tem doença autoimune, que faz o consumo de todos esses alimentos, junto a um acúmulo de fezes, porque essa mulher não vai ao banheiro regularmente, ela não elimina fezes no formato adequado, na quantidade adequada, ela fica sempre retendo cocô ali no intestino. E aí você imagina isso depois de um tempo, como é que fica, né? Um intestino sujo, que acumula fezes, em contato direto com uma mucosa de intestino que está ferida, que está lesionada. Será que esse sistema imunológico vai funcionar direito? Ou ele vai ficar trabalhando de forma bagunçada, desordenada, atacando ainda mais o seu próprio corpo? Porque quanto mais esse intestino está sujo, quanto mais tempo essa mulher tem um intestino que não funciona direito, inclusive eu tenho pacientes que chegam para mim dizendo que desde a infância o intestino não funciona direito. Então você imagina 20, 30 anos um intestino que não funciona direito, que não elimina fezes todos os dias, o quanto ele tem acumulado de sujeira e de toxinas nesse intestino, com um contato direto com a parte sensível de um órgão imunológico como é o intestino. Então não tem como essa imunidade funcionar de forma equilibrada. Não tem como esse sistema imune não ficar bagunçado, atacando você o tempo todo. É por isso que de nada adianta você começar um tratamento nutricional para sua doença autoimune pelo suplemento mais caro, pela exclusão do glúten, pela exclusão do leite, simplesmente. Você precisa olhar para o seu intestino, fazendo literalmente uma faxina nesse intestino, pelo menos 7 dias antes de começar o seu tratamento. E essa limpeza intestinal é o primeiro ponto que eu considero importantíssimo para que a gente possa ter sucesso nas etapas seguintes do tratamento. O meu protocolo autoimune mulher é sempre iniciado pela limpeza do intestino, porque assim eu consigo garantir que quando eu prescrever o ômega 3, a vitamina D, qualquer outro fitoquímico, até os próprios nutrientes da alimentação, eles vão ser realmente absorvidos, porque eles vão chegar no intestino e vão encontrar uma mucosa intestinal saudável, que vai ter condições de absorver aqueles nutrientes que chegaram ali, e absorvendo bem esses nutrientes, tudo vai ficar regulado. A inflamação vai diminuir, o sistema imune vai se acalmar, porque nesse momento não tem mais tanta toxina ali em contato com a mucosa, causando mais desregulação, e todas as etapas seguintes vão funcionar como planejado, porque o organismo está equilibrado, ele está limpo, ele está funcionando bem. Então todas as etapas seguintes vão acontecer como esperado. Ter um intestino regulado vai muito além de você ir ao banheiro todos os dias, porque tem mulheres que dizem que vão ao banheiro todos os dias, mas é importante que você atente para essa escala para observar como é que o seu intestino está funcionando. Porque se você elimina um tipo de fezes entre 1 a 3 ou entre 5 e 7, tá tudo errado. Ou você está retendo muitas toxinas, que é o caso das fezes tipo 1 a tipo 3, são fezes ressecadas em que você não consegue eliminar direito, acaba retendo muitas fezes no intestino e isso vai acumulando todos os dias, porque você não consegue eliminar direito. Esse acúmulo de fezes acumula também toxinas no seu corpo. Essas toxinas em contato com a mucosa lesionam a mucosa, desequilibrando mais o seu sistema imune. Se forem fezes de 5 a 7, são fezes diarreicas, muito amolecidas. Alguma coisa está errada aí. Ou você não está mastigando direito, ou você não está produzindo enzimas da forma correta para fazer a digestão, ou você não está absorvendo nada e por isso está tudo sendo perdido nas fezes. E nessa perda você perde nutrientes importantes. De uma forma ou de outra você precisa olhar para o seu intestino, regular o funcionamento dele para que você consiga equilibrar o seu sistema imunológico e calar a sua doença autoimune, colocar ela em remissão. Regular o intestino é um passo importante em qualquer situação e quando a gente fala em doenças autoimunes é mais importante ainda,
porque o sistema imunológico de quem tem doença autoimune é desregulado. Ele precisa aprender a funcionar novamente. E quem vai ensinar esse sistema imunológico a funcionar direito é a nutrição, é a reposição de nutrientes essenciais. Para isso é fundamental que o intestino esteja saudável. E o seu intestino? Me conta aqui, ele está funcionando direitinho? Você vai todos os dias ao banheiro? Qual foi o tipo de fezes com que você se identificou aqui? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se você quer um acompanhamento personalizado, exclusivo para você que é mulher autoimune, aqui na descrição você vai encontrar o link para o PAM, Programa Autoimune Mulher, um programa de 150 dias onde eu vou te acompanhar de perto, traçando a estratégia mais personalizada para o seu caso, seguindo etapas que vão tirar você dessa situação de fadiga, de dor articular, de inchaço e de inflamação para um outro nível de saúde, de energia, de disposição, de vitalidade, de diminuição da quantidade de remédios que você está tomando hoje. Para você saber mais informações, toca lá no link, fala comigo e vamos agendar o seu acompanhamento. Grande beijo, até o próximo vídeo.